Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do CMCast. Episódio de número 6. É isso mesmo, coisa boa, hein? Mais um episódio aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um filme clássico, né? Um filme clássico. É de 1957, 60, qual é a data? 57. 57. Uhum. 1957. O filme que a gente vai falar é sobre 12 homens e uma sentença. Vamos abordar aí numa visão de mediação judicial hoje. Vai ser um bate-papo muito bacana. A gente já fez, vamos chamar de cine mediação, né? A gente teve o cine constelação, agora a gente vai chamar de cine mediação. É o primeiro que a gente vai fazer então de cine mediação. E é isso. E eu trouxe para conversar de novo essas três mulheres poderosas. Sejam muito bem-vindas. É ótimo, né? E é o seguinte, temos aqui então Maria Eugênia. Seja bem-vinda de novo. Obrigada. Ela é advogada especialista em direitos das famílias, mediadora, consteladora e por aí vai. Por aí vai. E por aí vai. Tá bom demais. Temos também a Anne Rangel, que ela é pedagoga, mediadora, consteladora, professora do curso de mediação escolar aqui do Centro Mediadores e por aí vai. Seja bem-vinda de novo. Vamos indo. E temos também a Adriana. Que por aí vai. Por aí vai. Não, peraí. Pelo menos, advogada, mediadora, consteladora, supervisora do Estado. Por aí vai. É isso, né? Currículo bonito e grande. A gente tentou resumir um pouquinho aqui. Sejam bem-vindas novamente. Muito obrigada. Obrigado, Luiz. Nosso Charlie. Nosso Charlie. apresentador e por aí vai. É isso. Gente, antes de mais nada, antes de a gente começar esse bate-papo, de novo, dá aquela curtida, siga a gente, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube para vocês receberem notificação e por aí vai. e é isso. Tem o nosso Instagram também. Temos também aqui, em cima, sempre a gente vai botando aqui o QR Code dos nossos cursos. Então, se ficaram interessados nesse bate-papo, querer ter uma formação em mediação, em constelação, em competências de resoluções de conflitos, dá uma olhadinha nos nossos cursos que a gente tem. Muito bacana. Beleza? E antes também eu quero fazer um comentário. Tem muita gente que comentou no nosso Cine Constelação, que a gente já fez, sobre aquela série Uma Nova Mulher. Não é isso? Sim. E aí eu fiquei sabendo que vocês querem falar um pouquinho sobre isso, para dar satisfação até para o nosso público. Vamos dar um retorno, né? Para quem pediu. Sim. Então, é importante até deixar claro, sempre que... Gente, comenta. Se vocês querem dar alguma sugestão, tem algumas dúvidas, já comenta, faz os comentários com a gente, que a gente está sempre olhando mesmo os comentários. Então, isso aqui, esse comentário sobre essa série veio porque vocês pediram, falaram muito sobre a série. Então, antes da gente entrar no filme do 12 Homens e uma Sentença, do lado da mediação, a gente vai comentar rapidinho sobre essa nova série, Uma Nova Mulher. É isso? Exato. Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Quem quer falar um pouquinho? Não, Vai. então, primeiro, agradecer, né, gente, a participação de todos vocês. Isso aqui é um espaço compartilhado. Então, a gente realmente lê. olha os comentários, tá, gente? A gente leva Exato. super em consideração o que vocês colocam pra gente. Exatamente. Então, a gente até buscou assistir essa série que nós ainda... A Adriana já tinha começado antes a assistir, mas eu e a Maria Eugênia ainda não. Então, a gente deu essa olhada em respeito, em carinho a vocês, é claro, para poder fazer um pequeno feedback sobre essa série. Inclusive, é muito interessante, nós estávamos conversando aqui, né? É uma série muito bacana, muito interessante para quem tá querendo conhecer a constelação, quem tá buscando a constelação, porque ele traz... É uma série, tá, gente? Não é um filme, não se enganem. São 8 episódios. Pra não achar que é um filme, vai ter, né, ali só 1 horinha e pouco, mas são 8 episódios. 8 episódios de 1 hora cada. São compridinhos, mas eles são muito interessantes, eles vão trazer, de fato, todos os pontos que, inclusive, a gente fala aqui, né, a questão do abandono, fala aí, da exclusão, fala, né, de Pertencimento, conhecimento da história. Então, eles trazem de forma bem lúdica e bem clara, né, durante essa série, sobre todas as questões da constelação. Ela traz o abandono, traz a falta do pai, a falta da mãe, o assassinato, o aborto, a adoção. Todos os temas que são abordados no curso aqui do CM, você consegue visualizar nessa série. E eles são autoexplicativos. Ele explica o constelador, que apesar de ser uma série turca, né? O constelador usa outra forma de se referir à constelação, mas é uma constelação, ele demonstra a constelação. Então, para quem nunca viu uma constelação, nunca visualizou uma constelação, ele faz uma constelação com pessoas, ele faz constelação oculta, ele faz constelação com bonecos,
Ele faz o que nós chamamos de conversa constelar. Então, assim, para quem nunca visualizou, é muito interessante assistir a série, né? Alguns pontos nós identificamos que não seriam mais ou menos do jeito que a gente acredita muito. É a questão da cura, porque a constelação te permite ver, né? Mas não exime. Não substitui. Não substitui. Você tem que procurar um tratamento médico. Isso é logo no primeiro capítulo, então é bom falar, porque a pessoa pode... Se for assistir, pode trazer uma certa confusão, justamente onde a gente tem um certo cuidado, né? De não confrontar a ciência. A gente não pode confrontar a ciência, né? Que é uma questão que vem muito forte, que é o conflito da ciência, que tem a médica, o conflito da ciência com a constelação. Então, isso são coisas muito boas de se olhar para quem não conhece o processo de constelação. Nós queríamos fazer esse comentário, porque aqui nós procuramos no Cine Constelação alguns filmes não tão óbvios, não tão autoexplicativos. Certo. Porque é uma visão da constelação e debater uma visão da constelação... A constelação é única. Uhum. A constelação, inclusive, não é aceita para a ciência, porque a constelação é única. Cada constelação é uma. Então, eu não posso interferir na visão de outro constelador. Uhum. Né? Ele conduz da forma dele, ele conduz daquela forma dele, e a visão é do cliente. Uhum. Então, é muito difícil a gente comentar uma constelação. Entendi. Tá? Porque, inclusive, porque nós não participamos, né? Entendi. Quando você não participa, você não consegue comentar. Porque o campo, ele dá informações que só quem está ali naquele momento vai compreender. E então, buscar esses filmes, séries que não sejam muito óbvios, traz pra gente essa possibilidade de conseguir trazer um pouquinho mais, né? De cada detalhe, de conseguir trazer o não óbvio. A Maria Eugênia gosta muito de falar isso, né? Falar do óbvio é muito importante, mas o não óbvio também. Porque a constelação, ela está a qualquer momento, a qualquer... relação que você tem com as pessoas, não é porque é constelação familiar que ela vai estar ali só no seu núcleo familiar, né? Quando você se relaciona com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, tudo isso vai ter ali os cernes que começam dentro da família, né? Então, o sistema. E aí, a nossa proposta é justamente mostrar onde pode se encontrar a constelação, que às vezes a gente não percebe, até para trazer a prática mais próxima, né? É afinar mesmo a percepção, afinar mesmo o olhar. Mas fica, assim, uma dica muito incrível. Assistam, é muito bacana. E uma coisa que é bom falar é que você assistir não quer dizer que vai acontecer com você daquela forma. Uhum. Porque cada um é um sistema. Então, foi no sistema daquelas pessoas que estavam ali, daquele roteiro, vamos dizer assim. O seu roteiro de vida é outro. Entendi. Então, é bom você olhar a constelação para conhecer a constelação, mas não achar que aquilo vai... porque aconteceu aquilo, então minha vida foi assim, vai acontecer assim. Uhum. Não é necessariamente. Assim. Sempre tenham este olhar crítico. Muito Bacana. Importante. Observações importantes, observações para quando as pessoas forem assistir. Sim. Vocês indicam, né? Sim, com certeza. Para conhecer, porque eles explicam pontos teóricos, né? Tem uma visão, né, da constelação. Tem a visão. Então, é importante vocês assistirem sim, gente. Vamos dizer assim, façam um curso de constelação no Centro de Mediadores e assistam a série para ter a percepção, melhorou, a visão de tudo que vocês aprenderam. Vão fazendo os paralelos. Exatamente. Né? Mas hoje não é dia de constelação. Hoje é dia de mediação. Opa! Que a gente gosta tanto quanto... Pois é, mas jogado mais pro lado da mediação judicial, né? Sim. Exatamente. Isso. Por conta do contexto do filme. Do contexto do filme, exatamente. Bacana, legal. E aí? Alguém gente? Vale a pena ainda explicar um pouquinho a mediação? Sim, né? vale a pena. Pra gente já introduzir um pouco do conceito. E depois a gente destrincha aí o filme. Eu posso... Me permite fazer uma coisa contrária? Para você, Luiz Gotti, o que é mediação? Que isso. Nossa, aí sim. Que isso, hein? Pode ir, Sarnaldo. Botar o apresentador aqui na berlinda. É porque para nós três é mais simples. Então a gente quer saber de uma pessoa que não faz mediação todo dia. Vamos ver assim. Para mim, a mediação é uma forma que tem de resolver conflitos. Né? Então, se a gente pode tentar resolver conflitos até na vida pessoal, na vida profissional, e se a gente tem uma visão de um processo de mediação, se a gente tem até as ferramentas que podem ajudar nessas resoluções de conflitos, a mediação ajuda tudo nisso, né? Ajuda nisso, né? Em resolver esses conflitos que estão acontecendo, seja na vida das outras pessoas, você pode ser um mediador para ajudar, e seja também você ter a percepção na sua vida
de evitar e resolver resolver os conflitos, né? Ao contrário, até o conflito é até bom você... Acho que foi você que comentou num dos... Olha, eu acho que ele prestou atenção. Tá super prestando atenção. Nosso apresentador está acompanhando todos os podcasts mesmo. Mas eu acho muito bacana quando comentaram de... Cara, não é pra fugir de conflitos. Não, ao contrário. Às vezes é até interessante você ir atrás do conflito para poder resolver questões que estão no jogo, né? Que estão ali na vida. Vou tirar essa palavra conflito. Porque a gente aprende na mediação conflito. Vamos botar assim, questões. Questões. Que nem não sempre fugir, né? são conflitos. Tá? Interesses divergentes. Vamos botar. Né? Nem sempre são conflitos. Porque você consegue... Eu quero A, você quer B. Mas nós dois conversamos, podemos chegar a C. Que seja bom para mim, que seja bom para você. O que eu acho interessante na mediação, mais do que resolução de conflitos, é o pensamento do ganha-ganha. Sim, colaborativo. Colaborativo. Porque eu posso não ganhar 100% e você não ganhar 100%. Mas os dois saem ganhando. Eu posso até perder um pouco e você perder um pouco, mas a gente sai satisfeito. Tá? E isso, por exemplo, eu sou advogada, a Maria Eugênia é advogada. Isso, pro pensamento do advogado, às vezes é conflituoso, vamos botar assim. Mas é uma tendência. Porque a escola do direito que vem para o combate já não é mais tão eficaz, vamos dizer assim. Porque você ou ganha ou você perde. De algum jeito alguém sai insatisfeito. Então, com a mediação é um jeito de satisfazer os interesses dos dois, mesmo que não seja 100%. Não sai uma frustração tão grande. Assim, sim, porque né? alguma solução vai precisar acontecer. E aqui a gente está falando num contexto judicial, né? Alguma solução vai acontecer. Então, se naquele momento de uma conciliação, de uma mediação, que eles estão tendo essa oportunidade de sentar, de conversar um com o outro, eles podem chegar numa solução eles mesmos. Judicialmente, se eles não chegarem numa solução ali, naquele momento... vai voltar para o juiz. O juiz vai decidir. E aí, quem é que vai garantir a satisfação daquilo que o juiz vai decidir? Porque o juiz ele vai analisar provas, vai analisar um mérito, vai ouvir testemunhas, ele vai se ater à lei e vai se ater ao pedido, né? A petição inicial, o pedido inicial da parte que deu a entrada no processo. Agora, o juiz vai se ater a isso. Quando eles estão conversando numa mesa de mediação... a gente não analisa mérito. Inclusive, um dos princípios da mediação é essa informalidade. Nós não analisamos provas. O que nós analisamos? Sentimentos, interesses reais, necessidades. Então, são pautadas nesses 3 pontos. Dos envolvidos, né? Dos envolvidos, a solução. E não para a lei, né? Ficar limitado ali a lei. Então, até por exemplo... tem conflitos, eu já fiz antes, eu só tinha ouvido falar, mas eu já fiz uma audiência que o processo acabou com um pedido de desculpa. Isso é até comum pra gente, né? Acontece! Entra chegando pedindo dano moral, um valor de 10, geralmente eles colocam 10 mil de dano 10 moral. 10 mil que é o que bota no tribunal. Coloca lá, 10 mil de dano moral, e eles abrem mão do valor... porque o importante era uma retratação, era o reconhecimento, era estabelecer o respeito entre as partes. Então, o pedido de desculpa foi suficiente, não houve R$1 no acordo. É legal falar isso, porque quando você traz essa questão de conversar, do interesse real e da necessidade, geralmente, né, na maioria das vezes, o que vai pro processo é o que a gente chama de interesse aparente. Não é o que aquela pessoa quer. Interesse aparente. Então, a mediação, ela trabalha com o que a Anne trouxe. A gente busca o interesse real. Por que você está aqui? A gente faz essa pergunta. O que trouxe você aqui hoje? A gente quer saber o que trouxe você aqui hoje. Eu não quero saber o que você está pedindo no processo. E às vezes a pessoa mesmo não sabe, né? Não, era isso que eu ia falar. Porque às vezes, dependendo do lugar, a pessoa chega no tribunal e o atendente faz a petição, defensoria faz a petição, o advogado faz a petição, escreve aquilo ali e não é exatamente o que ele está sentindo. Sim. E você lendo aquilo ali, você não sabe o que a pessoa sentiu, né? Então, assim, eu imagino, mas eu não posso julgar.
Quem julga é o juiz. Aí vai para o juiz que ele julga com base na lei. E com base naquilo ali que está escrito. Mas não tinha essa parte humana, que eu acho que a mediação é essa parte humana. E uma coisa que eu acho interessante falar é o que é o mediador. O mediador possibilita essa conversa. Ele é um facilitador da comunicação. E isso nós vamos ver assim no filme, que vários têm, nós conseguimos identificar um mediador, né? Que ele nem interfere tanto, ele deixa correr solto mais. Mas outros agem com as ferramentas da mediação. Entendeu? Outros jurados agem com as ferramentas da mediação. Eles todos... Quase todos. Quase todos. Não, o que eu quis dizer assim, as conversas, o diálogo daquela sala em si é uma mediação em si, né? Porque a gente consegue verificar cada ponto. Não tem um mediador não é um fixo. Mediador... gente, assim, não é um mediador falando com as pessoas, mas o desenvolvimento do diálogo, ele traz essa sensação de que o que poderia estar acontecendo era uma mediação. É importante também comentar, gente. Já começamos a falar, pincelar o filme aqui, né? Eu ia falar isso agora. É importante comentar o seguinte. Muito difícil não dar spoiler. Então... A gente fala do filme de 1957 e também já não precisa falar que é spoiler, né? Como é que é? Prescreveu? Já prescreveu tempo, né? Inclusive, ele tem versões atuais. Acho que é de 98, 2000, por aí. Tem, mas a versão atual, ela não Você sente menos, né? Eu vou usar fidedigna. Fidedigna. Mas é legal também. Eu assisti primeiramente nessa versão, na época do lançamento lá. Não sei, não lembro se era 2000, 90. Ela não é tão, vamos dizer... As sensações não são tão boas quanto a original. As emoções mais genuínas, né? Porque quem assistiu o filme de 1957 percebe... Nossa, a gente tava falando sobre isso. Eu não assisti o novo, gente. Eu não assisti o Mas a gente tava falando do de 1957, que a trilha sonora, gente, te traz uma sensação muito do momento. Você mergulha no filme. E é muito interessante. Você sente até preto e branco. Os fechamentos das câmeras, né, Vitor? O fechamento das câmeras, do plano aberto, plano fechado. Tá te imitando. Então, mas tudo isso traz uma sensação muito diferente. E a mediação, ela trabalha com sentimentos. Então, essas sensações são importantíssimas para nossa análise. Eu vou fazer um comentário que eu pensei nisso que você falou agora. Você imagina que a mediação, você tem que olhar o interesse real. Aí eu pensei no filme preto e branco. Quando você olha uma coisa colorida, você olha muito o aparente. Interessante. Você olha muito o desenhado, o fantasiado, o alegre. Quando você pega o preto e branco... Gostou, né? Gostamos. Quando você pega o preto e branco, você pega a emoção mesmo. Você fica focado naquilo ali. Porque você fica focado, não tem outros detalhes para distrair. Gente, isso foi de uma filosofia tão profunda que eu tô aqui. Caramba, eu vou precisar... Você acordou filosofando, eu peguei, né? Então é isso. Vou precisar analisar isso, eu achei muito interessante. Né? Vai ter spoiler, então vamos falar pra caramba do filme. Spoiler, não tem como não ter. Mas tem gente eu não tava nem viva. Tem gente que não assistiu. Mas vamos pro máximo. Ó, só pra quem não assistiu, que eu acho que tem gente que não assistiu. Quem não assistiu, assista, porque é um filme que acontece durante, sei lá, quase 2 horas, dentro de uma sala. Ponto final. Somente. É só dentro de uma sala, bate-papo. E cheio de emoção. Cheio de emoção. Nossa. São os jurados de um julgamento. De homicídio. De homicídio. Um rapaz de 18 anos assassinou o pai. Não, assassinou. Olha, caí na parcialidade. Parcialidade. É um julgamento de um possível assassinato de um jovem que está ali sendo considerado como suspeito de provavelmente, talvez, quem sabe, pode ter sido ou não. Na percepção dele. A percepção. Mas foi seria um assassinato. Acusado, foi de faca, né? De ter cometido o assassinato do pai. Aí os jurados entram numa sala com o objetivo de sair com uma sentença. Com a sentença veredito, né? Isso, porque se não é unânime, não tem a sentença, e aí eles teriam que fazer um novo julgamento, fazer novos jurados. E a sentença era a sentença de morte, né? É o sistema dos Estados Unidos. Por isso que tinha que ser até unânime mesmo. É o sistema dos Estados Unidos, né? Que, inclusive, os jurados ficam isolados. Isolados na sala. E tem que ter, no início, o juiz explica. Se vocês têm que ser unânime
culpado ou unânime por inocente. Se houver uma dúvida razoável, deve ser conversada até ter uma decisão unânime. A decisão tem que ser unânime, né? E o sistema até então, né? E entrando no filme, o filme começa com os jurados, o juiz explicando isso e o jurado sendo conduzido para a sala. Você nota a primeira coisa nos jurados, eu notei pelo menos, né? A minha visão. Todos homens, acima de 40 anos, e classe média para cima, que você nota pelo jeito de se vestir, pela fala, né? Que eram os considerados em 1957 como jurados aptos para verificar aquela situação. Então, isso já é uma primeira visão que você pode, como mediador, ter do que está acontecendo. São homens, porque a mulher tem emocional, e naquela época, menos ainda. Acima de 40 anos, numa sociedade que considerava pessoas capazes de julgar os outros, aqueles que tinham uma condição X, né? Então, essa é uma primeira observação. Guarda essa observação lá mais para frente, né? Eles vão para a sala, tem a primeira votação. A primeira votação é 11-1. 11 culpados contra um inocente. E ele é questionado. Você acha ele inocente? Eu estou na dúvida. Perfeito. E em caso de dúvida razoável, vamos conversar. E aí é que você observa quem é o mediador. O primeiro mediador, vamos botar assim. Que é o cara do não, né? Não, que é o jurado número 1. Perfeito. Que ele abre a possibilidade da conversa. É verdade. Entendeu? Ele abre de um jeito muito interessante, né? Foi uma das primeiras coisas que a gente percebeu. Porque quando a gente começa uma sessão de mediação, a gente começa com uma declaração de abertura que são os nossos combinados. E aí a gente realmente considerou ele como sendo o mediador, porque ele, como jurado número 1, ele já foi logo falando, né? Colocando ordem na fala, como que ia ser os votos, né? Que cada um ia ter o seu tempo lá de fala, mas não foi exatamente desse jeito que ele falou. Mas a tentativa... Mas uma tentativa de organização, né? E dos tempo. Combinados que, ao longo do filme, ele vai resgatando. Tem falas dele, ó, lá no começo a gente combinou de tal forma. Até quando ele pede... o primeiro combinado dele... Ixi, enrolei. Em questão à votação, que quando for pedido uma nova votação, vai ter. Então, eu anotei. Não 11? Lembro a quantidade de votações acabei total, de anotar, não. gente. Aqui? 9 votações. Eu estou chegando no que eu escrevi. 9 votações. E às vezes um levantava, quero uma nova votação. Alguém... Ele, não, vai ter uma nova votação. Porque foi combinado. E isso é muito importante, gente. Isso é muito... A gente acha que não, mas os combinados na vida, eles são muito importantes. E tem que ter uma referência, né, também, né? Sim. E principalmente quando você chega numa mesa, e aí eu vou usar a palavra conflito, que eu não gostei, que quando está em conflito, porque às vezes não é conflito. Às vezes uma ação judicial não é conflito. Quando está em lados, entre aspas, opostos, uma pessoa tem que resgatar aquilo, porque não se perde. A tendência da mediação, nós vemos no curso de mediação, você chega na mediação focado no passado, no que aconteceu. Então, quando você pergunta para a parte, por que você está aqui? Porque ela bateu no meu carro. Inevitavelmente ela vai lembrar da situação. Aí traz as emoções, vai vir emoções. Traz as emoções. E quando você revive as emoções, aí depois fala dos 60 segundos que revive a emoção da raiva. O foco fica nisso, né? Fica nisso. E a função do mediador isso é o que aconteceu. Hoje, como a Maria Eugênia falou, hoje, o que você busca? E aí, nesse momento, o mediador tem que fazer essa transição para levar para o futuro do que você quer. Entendeu? Hoje. Aí, o que você quer? Porque você escuta uma parte, escuta outra parte, é um desabafo, vem muitas questões, vem questões emocionais. No final do filme a gente vê uma questão emocional muito forte, né? E vem tudo isso, mas e hoje? O que te satisfaz? Entendeu? Então, é muito importante que o mediador tenha essa visão. Então, esse jurado número 1 trouxe muito esse foco. Não,
Traz para agora, traz para agora, traz para agora. Inclusive, ele tá como presidente, né? Eles decidem ali quem seria o presidente, né? Pra fazer essas organizações. E tem algumas falas muito interessantes dele. Por exemplo, tem um momento que ele fala assim, não, deixa ele terminar de falar. Ou então, vamos conversar sobre isso. Ou então, essa é uma possibilidade. Alguém tem uma outra ideia? Todas essas falas são falas conciliatórias, né? Do mesmo jeito que a constelação tem as suas frases me ajuda. Frases de cura. Frases de cura, tem essas frases... Até fiquei confusa. Tem um formato de como dizer determinada coisa. Ele traz muito isso ao longo do filme, a todo momento, né? Não, vamos respeitar, vamos escutar ele. Cada um tem o direito à sua opinião, então vamos escutar todo mundo. Vamos beber uma água, vamos dar um tempo. E o que é muito interessante, ele volta como culpado por muito tempo ao longo do filme, porém, ele resguarda o direito de todos trazerem as suas percepções. Né? Então, mesmo ele tendo o voto dele, ele traz uma noção de imparcialidade no meio de todo mundo. O que é muito interessante. É muito necessário, inclusive, durante todo o filme. Porque é a função do mediador, né? Trazer essa garantia de que todos serão ouvidos. De que todos serão ouvidos. E isso é interessante, porque já, né, passando pro nosso próximo tópico aqui. Quando o único jurado que vota inocente, no início do filme, né? Ele traz essa possibilidade de se conversar sobre o que aquele jurado tá pensando, sentindo, o porquê da dúvida dele, somente para esclarecer a situação. Tipo, vamos observar aquela situação e o próprio jurado coloca, olha, eu tô na dúvida, quero conversar, mas sem trazer um peso do julgamento, que é o que os outros todos trazem, né? E aí ele oportuniza essa conversa só de esclarecimento de determinado fato. Sim. Né? E nisso você vê durante o filme inteiro e nas 9 votações, cada votação que é esclarecimento de um fato. O esclarecimento da faca, o esclarecimento de como foi que esfaqueou, esclarecimento de como o velho levantou e viu o menino correr, esclarecimento de como da mulher que viu do outro lado da janela, do trem, que ela usa óculos, não usa óculos. E tudo isso é o esclarecimento dos fatos através da conversa. E eles, inclusive, eles refazem alguns... como é que se diz? É tipo uma simulação. Uma simulação da cena. Mas no direito tem uma palavra. Tem. A reconstrução? Não é reconstrução. Forense é assim, né? Eles fazem a reconstrução do mundo. Não, Mas tipo quando o perito vai lá e analisa o que aconteceu. E eles fazem isso, né? E eu lembrei, pelo menos eu faço isso na questão de trânsito. Você faz mesmo. Não é? Na questão de trânsito, que eu falo assim, eu acho ótimo que... Mas isso funciona mais no presencial, né? No presencial. Não, mas dá para fazer no online. Dá para fazer também, Essa questão da mulher do julgamento, de ser homens, não sei o quê. Existem tendências sociais e culturais que a mulher tem algumas dificuldades, tipo no trânsito, tipo para dirigir, né? Tipo, a mulher não entende de carro, né? Então, chega uma pessoa lá, acidente, me desculpa, realmente, você sabe que mulher tem certa dificuldade. Você podia desenhar para mim como é que foi o acidente? E às vezes a pessoa desenhando, ela mesma... Eu já tive um caso que ele quando desenhou, ele viu que estava na contramão. Então, aí ele olhou assim... eu estava na contramão. E isso é tirar um pouco... É tentar tirar o viés da emoção, né? Você tira do passado, você tira daquela imagem que você criou de estar certo. Entendeu? Isso. Quando a Adriana pede para ele fazer um desenho, isso é inclusive uma técnica, né? Uma ferramenta, é o teste de realidade. Que é aquela oportunidade da pessoa rever as suas ações, só que com uma lente realista, não com aquela lente do sentimento, com aquela lente de estou certo, o outro está errado. Porque quando a gente está na mediação, isso acontece demais. Eles vêm com isso, eles vêm com essa necessidade de eu estou certo, ele está errado. E eu quero provar que eu estou certo. Eu quero provar e com essa prova eu quero todas as minhas demandas sejam atendidas. E na mediação, nós não nos limitamos, nós não fazemos esse papel de dizer quem está certo, quem está errado. O nosso papel é, vamos compreender
e buscar uma solução que atenda todo mundo. Então, se um está insatisfeito e o outro não, se tem uma insatisfação, o acordo não sai. Tem muita coisa emocional mesmo, né? E aí eu vou pegar um negócio desse, porque assim, quando a gente faz isso, é para dar um insight na pessoa. E aí no filme, o que é mais contrário, que é o último que muda o voto. É o jurado número 3. 3? Eu anotei. É o 3? É 3. Achei que era 4. É o último que muda o voto. Ele, quando começa a falar exatamente a questão do velhinho, teve um velhinho que foi testemunha, que levantou da cama, atravessou um corredor e viu o menino correndo na hora do crime. E quando ele vem, ele vai falando, ele é um velhinho, ele é velho e ele não tem condição, ele estava confuso o tempo todo, ele não tem certeza de nada. Olha. Quando ele fala isso, ele mesmo pensa Cai, né? Cai a ficha. que eu estava defendendo que ele era a testemunha essencial para dizer que o menino matou. E nessa mesma fala, ele também traz outro ponto que é muito importante. Que o senhorzinho ouviu o filho falar anteriormente que ia matar o pai, eu mato você e não sei o quê. E naquele momento, a flor da pele, ele fala pro jurado, eu vou matar você, eu te mato, uma coisa assim. Faca. Foi na da faca. Acho que foi nessa mesmo. Não, e aí o quando ele jurado mostrou vira e a fala, faca. você vai me matar mesmo? Foi depois. Você tem certeza que você vai me matar? E aí tem é o aquela mesmo tensão, jurado sabe? que É o dá mesmo jurado. Usou a expressão. Insight, entendeu? Então, assim, o mediador, ele não fala o que você tem que fazer. Você mesmo percebe. Você mesmo E aí são as perguntas abertas do mediador. Maria Eugênia, você falou sobre a questão do jurado, do eu vou te matar. Isso é muito bacana, muito interessante, porque nós não estamos acostumados a ter uma comunicação consciente o tempo todo. Sim. Então, muitas vezes a gente fala coisas que nós não temos a intenção, né, de tomar aquela ação. Então, ao longo de todo o filme, a gente estava falando sobre isso ontem. Não sei se eu falei para você, mas eu falei para Maria Eugênia. A gente falou, sim. Eles trabalham com a agenda. A agenda é uma etapa da mediação. O que é a agenda? É quando nós fazemos uma lista de questões que precisam ser esclarecidas. Então, após o levantamento dos fatos. Após o levantamento dos fatos, né? Após aquela primeira Eles vão conversa fazendo com todo tudo, mundo. parece que ao mesmo tempo. Mas é porque não é uma mediação, mas dá pra gente identificar dá pra esses momentos, identificar. né? Vamos botar assim, eles fazem um fato, aí fazem uma agenda. Isso. Faz um fato e faz uma agenda. Aí, Eles não fazem tudo. De uma vez, exatamente. De uma vez. Então, por exemplo, quando a questão da faca. Eles levantaram a questão da faca, fizeram todo o esclarecimento da questão da faca, e aí muitos chegaram a uma conclusão diferente da que eles tinham anteriormente. O que isso, dentro da mediação, o que é isso? É quando a gente consegue mudar a percepção. Tem uma frase desse, eu esqueci o nome dele, né? Mas o jurado que é o personagem principal. Todos são jurados, Henry mas... Fonda. Esse aí, o mais altão lá. É sério? Acho que é 9. Ele é um 9. Ah, não vou lembrar. Mas o que acontece? Quando ele coloca que ele ele vota inocente, todos antagonizam ele, né? Eles começam a brigar, literalmente, com ele, né? Por que você tá falando isso? A gente vai ficar aqui mais tempo, e trazem todas essas questões. E ele fala assim, eu não quero mudar a sua ideia, eu até anotei. Eu não quero mudar a sua opinião, eu só quero que a gente converse sobre isso. E ele traz a seriedade da questão, porque o que eles decidirem ali, se todos eles decidirem que o rapaz de 18 anos é culpado, ele vai pra cadeira elétrica. É uma sentença de morte. Então ele traz toda essa seriedade de se ter a oportunidade de conversar. Ele não tá ali pensando no resultado, ele tá pensando na trajetória, na importância de parar, conversar e ter um voto consciente. Que é como nós, mediadores, trabalhamos dentro da Que audiência. chama o princípio da decisão informada. Exatamente. Quando nós fazemos uma mediação, seja ela extrajudicial, seja ela judicial... Não mistura, não. Vamos gerar Mas o que confusão. acontece? Quando nós estamos numa conciliação, numa mediação, o nosso foco não é no acordo. O nosso foco não é em como a gente vai terminar aquela conversa. O nosso foco é na conversa em si, na possibilidade de uma comunicação. No restabelecimento de uma situação, né? Tanto é que Sem muitas vezes induzir, né? Porque a gente foi- fala na declaração de abertura, né? Como mediador, eu tô aqui para ser uma
ponte entre vocês. Quem vai decidir são vocês. A autocomposição é de vocês. A voluntariedade, ou seja, querer participar da audiência, é com vocês. Vocês têm todo esse poder. Eu, como terceiro imparcial, facilitador, estou ali somente para ajudar com as minhas ferramentas para essa comunicação acontecer de forma produtiva. Perfeito. E aí, fazendo uma ponte do podcast da Maria Eugênia e do Luiz. A diferença entre mediação e conciliação. Como eles falaram, a mediação são em relações continuadas. Então, quando você vai fazer uma mediação, é para você restabelecer, talvez, tem amizades, tem relações de família, vizinhança. Então, assim, são várias questões que passam por um processo de mediação, que é um pouco mais complexo que o processo de conciliação, tá? E aí, pegando isso que a Anne falou, é o ator, que é o Harry Fonda, não é o nome. Sim. Já pensou? O nome do personagem. Do personagem, obrigada. E ele, quando faz isso, ele é questionado. Por que você está fazendo isso e o advogado de defesa não fez? Isso. Tá? E aí uma pessoa levanta. Com todo respeito, eu sou advogada também. Vamos ressaltar isso, que eu sou advogada também para não ser xingada. Tá? É possível... Mas a frase foi dele, tá no filme. É possível que um advogado seja estúpido. Né? Ele fala isso. Eu não sou advogada, Como é eu achei possível? muito interessante. É possível que um advogado seja existe essa estúpido. possibilidade. Mas vamos pensar o lado do advogado na mediação, tá? Qual é o papel do advogado na mediação, tá? Nesse caso do filme, ele cita que foi um advogado escolhido pelo tribunal, que a gente chama de advogado ativo. Então, ele fala, é um advogado novo, que está com medo de perder, que foi escolhido para esse processo, que ele ainda às vezes não tem conhecimento e que ele fez o que ele sabia com o que tem ali. Como são os advogados ativos, que às vezes está tendo audiência, chama um advogado lá e ele não tem nem conhecimento do processo. No processo de mediação, a gente tem que fazer uma diferença entre o processo de mediação na Lei 9.099, do Juizado Especial, e o advogado no processo regido pelo CPC. Na Lei 9.099, o advogado não é essencial Gente, a Lei 9.099 é dos juizados Juizado especiais. especial, obrigado. De nada. Né? É essa mania de advogado que pode ser estúpido, né? Essa mania, né? E aí, nos juizados especiais, o advogado não é essencial na audiência, como ele também não pode representar a sua parte, o seu cliente, né? Ele está acompanhando o cliente, é essencial que a parte esteja presente. Então, o advogado está ali para auxiliar o cliente e fazer orientações jurídicas que nós não podemos fazer. Certo. Mesmo que o mediador seja advogado, nós não podemos dar orientação jurídica. E tem a questão do equilíbrio. Quando um vem com o advogado, o outro não vem com o advogado. Cada mediador faz do seu jeito, o que eu faço? Eu peço para o advogado contribuir com a mesa, para ele ter uma atitude colaborativa, às vezes dá até uma orientação, o senhor pode explicar para a outra parte o que quer dizer isso? Entendeu? Porque nós não podemos dar orientação jurídica, o senhor se incomodaria. Tem advogados que às vezes dão uma orientada puxando para o cliente dele. Claro. Mas aí é a função do mediador dar essa equilibrada e orientar a outra parte que ele pode procurar uma defensoria, Legal. Que ele não é obrigado ao acordo, que ele pode procurar alguém. E tem os advogados colaborativos que já chegam com tudo pronto, que o mediador praticamente só apresenta as partes e ele conduz tudo. Né? Porque mostra a autocomposição, né? A vontade deles de chegar numa solução. Muito bom, gente. Quando eles trazem assim. Então, o advogado ele é muito bem-vindo quando ele traz essa percepção do ganha-ganha, né? Que é a teoria dos jogos. Fica aí até a dica, quem não assistiu o filme Mentes Brilhantes. É muito bom. Então, o advogado, como a Adriana falou, ele não é essencial, mas ele é muito bem-vindo quando ele traz essa abordagem. Porque, às vezes, ele vem totalmente litigante. Exatamente. Aí, o mediador precisa fazer toda uma ferramenta, né? Todo um afago para o advogado. Lembrando que o juizado especial, ele tem caráter personalíssimo. Então, é a própria pessoa que está ali, a própria pessoa que precisa estar ali. Como que nós vamos buscar o interesse real, que nós já falamos que é o que a gente busca como mediador, se não é a parte que se expressa, que fala, que se coloca, ela deixa na mão do advogado? Isso complica um pouco. Mas vamos fazer uma ressalva. Muitas ações são entre empresas.
E como trazer esse interesse real da empresa. Interessante, hein? E Tá? aí? Alunos, pessoal, né? supervisão, Olha a dica! fiquem atentos. Fica a dica do preenchimento do relatório. Né? Como trazer essa visão do interesse da empresa quando vem o preposto e um advogado. Quando vem um advogado se colocando como preposto, E aí? que não tem proposta, que não tem o que falar, que às vezes não sabe nem da situação do cliente. Qual é a sua visão como empresa que deve ser respeitada? Olha, sempre isso. Vamos botar assim, você empresário, você que lutou, você que saiu do nada, ou você é uma empresa grande, você quer ter sempre seu nome respeitado, sua história respeitada, Sua imagem. sua imagem respeitada. Ter um bom relacionamento com o cliente, porque o cliente é necessário para a saúde financeira da empresa. Da empresa. Então, o mediador tem que ter essa percepção de colocar isso nessa visão de empresa. Entendi. Então, você como empresa, você procura verificar. Você sempre quer ter uma relação boa com o cliente, o seu cliente é cliente desde tanto. Nesses casos, o que o senhor pode oferecer ao cliente? Nesse momento, se não for possível oferecer, o senhor pode levar esse relato para a sua empresa. Ou Então, também tem algum esclarecimento? Como que isso acontece administrativamente dentro da empresa? Para você explicar aqui um pouquinho para a gente, para nós compreendermos. Entendi. entendeu? Até para o outro lado saber como é que a empresa funciona. Então é aí que vem explicar. São as premissas, né, no início ali. Você conhecer exatamente os valores do que a empresa está querendo. Exatamente. Né? Exatamente. E às vezes você não, como a Anne falou, a gente não chega a um acordo, mas muitas vezes, e isso é outra dica para aluno que queira fazer trabalho nesse sentido, infelizmente o CNJ não tem os índices de acordos feitos entre a audiência de mediação E a a sentença. do juiz. E são muitos. Porque a gente prepara a cama. Porque a gente está ali estabelecendo a comunicação. Após a comunicação estabelecida, fica muito mais fácil deles entrarem em contato. Então, principalmente quando é questão de empresa, acontece demais deles falarem, ó, tá aqui o contato, nós, até a sentença, nós podemos entrar em contato diretamente com vocês, ou vocês podem entrar em contato diretamente com a gente, porque é possível até lá a gente ter uma proposta. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Mas de leigo mesmo, né? De leigo. De leigo. No processo judicial aqui no Brasil, já se inclui a mediação como uma das etapas obrigatórias? Eu vou ter que ir para os Estados Unidos, eu volto daqui a pouco, aí eu te digo, se aqui no Brasil a gente faz, como é que é lá? Mas não, Depende. Não, pelo CPC Sim, foi como eu estava determinado. comentando no outro podcast, né? O Código de Processo Civil, ele traz como norma fundamental a questão da solução consensual. Então, juiz, advogado, defensor público, promotores, eles têm que agir sempre no sentido da solução consensual. Certo. Em questões de etapas, né? Gente, eu acho que eu posso errar o artigo, tá? Mas eu acho que é o 334. 334. Que fala sobre a mediação como sendo o primeiro passo. Certo. Isso já no Código de Processo Civil. E depois da audiência de mediação é que se abrem os prazos para a defesa. Certo. Mas essa audiência, as partes podem optar por não fazê-la. Então, ela não é necessariamente obrigatória, mas Vamos ela lá. é Acaba geralmente, sendo. mas acaba sendo. Vamos lá. Porque- A parte pode optar, mas o juiz pode determinar que tem. Isso. Exatamente. Entendeu? As duas partes têm que chegar em acordo? Tem que ter ou não tem que ter? Na lei? Calma, pera. Na lei tem que ter. Na lei tem que ter. Tem que Sim. passar. Sim. Eu digo isso porque, por exemplo, se alguém vai entrar da justiça contra alguma coisa, contra a pessoa, ou contra a empresa, seja o que for. Não, aí vem Existe duas essa etapa de diferenças. chegar a notificação e falar, ó, vamos, Isso, alguém está vem- entrando contra você, vamos Isso. fazer um... Aí isso aí é outra coisa. Ah, É outra coisa. por isso que é de leiga a pergunta. Boa. Não, mas assim, eu tava falando da 9.099 para depois passar para essa do Ah, tá. CPC. Uhum. Para a função do advogado. Certo. Porque aí na audiência, que é originária de vara, que são as que não se enquadram na lei 9.099 juizados, aí a presença do advogado é obrigatória. E ele pode representar a parte. Opa, calma, É, calma. Mas aí... Calma. aí é Mas aí a entendimento. pergunta é, tem Calma. que Aí ter ou não entendimento, tem que cuidado ter? com entendimento. Exatamente, Cuidado vai com depender de entendimento. cada tribunal. Porque, por exemplo, nós estamos no Centro de Mediadores, para quem não sabe, é alocado em Brasília. No VMEC daqui de Brasília, vara civil, o advogado continua sendo parte não essencial para no VMEC, a terceiro no audiência. VMEC, você Isso, tá falando. terceiro Os no outros, VMEC. a gente não sabe. Os outros a gente não sabe. Terceiro no VMEC, é onde a gente faz a maior parte do nosso trabalho, né, de supervisão.
o advogado ele não é parte essencial também na vara civil e no juizado especial. Mas na vara civil tem essa distinção que é no momento da audiência de conciliação, da audiência de mediação. Se neste momento de conciliação e mediação não for feito um acordo, eles decidirem por prosseguir o processo judicial, aí ele precisa de um advogado, porque vai precisar montar a defesa, e a defesa só é feita pelo advogado conforme o CPC. Então, assim, em cada lugar vai ser um pouquinho diferente. Isso a gente tem que deixar claro que é entendimento do juiz que coordena aquela vara, aquele exatamente. Aqueles negócios. Inclusive, muitas vezes a gente faz audiência de pessoas que declaram no processo que não tem interesse em fazer a conciliação, mas o juiz determinou e mandou ir. Tá. Sabe? Então Os é interessante. dois têm que ter interesse? As partes? Não. As partes? Aí, de novo, é entendimento. de cada juiz, isso aí de cada a gente tribunal. não pode dizer que é fechado. Então, quando que é o processo é aberto, o juiz determina se vai ter ou não vai ter a etapa de mediação. Sim. É isso, na prática acaba sendo Na prática acaba sendo isso. E se eles ambos mostrarem interesse em fazer, aí também é agendado. Em algum momento pode se voltar, alguma das partes pode chegar e determinar e pedir. Em qualquer momento do processo. Eu quero tentar de novo a mediação. Em qualquer momento do processo. Até a sentença. Não, em grau de recurso inclusive também. após sentença do juiz. Após sentença. Porque a sentença do juiz ela pode ser recorrida. Pode ser executada. Ela pode ser executada e ela pode ser recorrida. Você pode recorrer. Não concordo com a sentença do juiz, quero uma nova análise. Vamos às palavras jurídicas. Gente, vamos devagar. A sentença, determinado prazo de recurso, passado o prazo de recurso, transitado em julgado. Certo. Opa! Olha o advogado doido estúpido. Eita, nós. Transitado em julgado, ela vai para a fase de execução. Certo. Então, a fase de execução é um novo processo. Certo. Então, pode haver uma nova mediação. E as partes podem solicitar... A conciliação e mediação ela pode ser requerida em qualquer fase do processo. Qualquer fase. Entendeu? E o que é muito, muito interessante... Quem decide o juiz. Quem decide o juiz, não. Ele pode são as pedir. partes. As partes podem pedir. Não, beleza. Mas tem uma parte que, cara, ainda tem coisa que dá pra resolver. Eles têm esses prazos de recurso. Eles têm os prazos que eles podem pedir. Depois da sentença do juiz tem esses vamos deixar a Paula de direito? A grande questão é, a qualquer momento do processo, eles podem pedir, sim, uma nova audiência de conciliação e mediação e ela ser marcada, né? O que é interessante também, porque a gente pode puxar sobre as vantagens da mediação, que também é algo que a gente fala na declaração de abertura, que são aqueles combinados que a Maria Eugênia comentou logo no início. Uma das vantagens da mediação é porque o acordo é um título executivo judicial. Então, ele tem essa força de sentença e, se não cumprido, ele pode ser executado. Só que, diferente de uma sentença do juiz, a ata de acordo de conciliação e mediação não é recorrível. Você não pode recorrer. Interessante, hein? Porque ela é autocompositiva. Foram as partes que chegaram àquela solução. Então, se elas fizeram um acordo, não tem como recorrer àquele acordo. Aquela ata de acordo, ela é final. Entendi. Ela vai ser ou cumprida ou executada. Ela é homologada pelo juiz que vira uma sentença. Perfeito. Como vontade das partes. Mas, e voltando para o filme. Isso. Você pode ver essa questão de, em qualquer momento, pode ser pedida uma nova mediação nas 9 votações. Exatamente. Né? Isto, filósofo. Legal. Gostei. Entendeu? Porque a qualquer momento um pode pedir uma nova votação. Entendeu? Então, e aí eles começam a conversa sobre outro ponto. E aí eu vou passar para o próximo ponto da gente. Que é o ambiente. Que o ambiente, a temperatura, ela influencia na forma da conversa. Na forma da conversa, não. Na forma do pensamento. Do pensamento, exatamente. Porque, eu vou inverter aqui, que a gente colocou. Eu, Adriana, sempre achei muito importante como a gente se prepara para ir fazer uma mediação. Tá? Então, você sabe que você vai... Eu vou pensar na época do tribunal. Você sabe que você vai para o tribunal, tá de lá de 8 a meio-dia fazendo mediação e você tem que se preparar para ir para lá. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta do forró, então eu ia escutando música de forró. Vitor, eu escutava, meu queridinho. Então, eu ia porque aquilo me distrai. Vai, safadão. Aquilo me distrai... Né? Aquilo me tira de qualquer problema, de qualquer... mas a forrozeira é a Anne. Explica que o safadão é Wesley, por favor. Wembley, né? Como diz Ivete.
aquilo me tira de qualquer preocupação e vai limpando. E pode ser ópera, pode ser MPB, o que for melhor pra yoga, o que for melhor para você entrar num estado que você consegue. Por quê? Aquele problema que você vai tratar, vou tirar a palavra problema de novo. Aquela questão que você vai tratar não é seu, mas é uma vida. É uma coisa de outra pessoa que para ela pode estar sendo muito importante. Então, assim, é uma questão de conta de luz. Para ela, aquilo está tão importante que ela trouxe até o tribunal. Exatamente. Pode ser uma questão que ele... E aí a gente passa para os casos que aconteceram, né? Que ele pegou o porco dele, matou minha galinha. Entendeu? Porque a cerca dele está avançando. Foi teu. Foi. Posso dar uma pausa aqui só para explicar? Gente, fiz uma audiência, não faz muito tempo não, deve ter feito um mês do dia que a gente está gravando hoje, que não é bem um acampamento, mas é um local onde várias pessoas moram, ainda não é regularizado, e aí eles tinham uma cerquinha para dividir os espaços de cada um. De um lado do vizinho, ele tinham cachorros. Do outro lado, tinha os porquinhos, os porcos adultos e os porcos filhotes, e eu acho que algumas galinhas, não lembro. Tinha galinha. Qual que era toda a questão? Que o porco derrubou a cerca e ficou indo pro vizinho, e o cachorro do vizinho foi lá e matou algumas galinhas. Nossa. Qual que era o pedido ali aparente? Que fosse ressarcido o valor das galinhas que foram perdidas. Certo. Né? Mas o que é? Uma mediação, como a Adriana, né, explicou a diferença de mediação e conciliação. É uma mediação porque é um relacionamento continuado. É um relacionamento complexo em questão de sentimentos. É uma questão de vizinhança. Gente, mas aí o que nós precisamos? Né? Como mediadores, nós não podemos trazer os nossos preconceitos. A gente não pode trazer os nossos sentimentos ali dentro, né? Então, a gente realmente precisa fazer um pouco de cara de paisagem e atingir ali a escutativa. Vitor! Mas é isso, Vitor. A gente precisa. Vai ter pausa. A nossa linguagem corporal, ela faz parte da comunicação. Então, como a gente se expressa no rosto, sabe? Sobrancelha, balançar a cabeça, tudo isso está comunicando algo. Como é que numa situação dessa a gente vai levar? É verdade. Se a realidade não é nossa, gente, eu moro em apartamento. Né? A minha irmã, vou denunciar, minha irmã, uma vez nós fomos. Eu trouxe um cavalo pra casa uma vez quando era mais nova. Nossa, uma vez a gente foi pra fazenda dos pais do meu. Só explicando, contextualizando. Minha tia casou com meu tio, né? Minha tia. Vixe, Maria. Vou chegar lá. Ai, meu Deus. É importante. A minha tia, irmã do meu pai, casou com meu tio. E ele mora no interior do Goiás até hoje, e os pais dele têm a fazenda. Quando nós éramos jovenzinhas, né, nós fomos pra festa pra uma festa, né, lá do interior, e a gente lá na fazenda, que não sei o que, e daqui a pouco minha irmã, nossa, ela vai me matar com isso. Minha irmã, gente, alguém atende esse telefone? Tá vibrando o telefone aí, né, aquele barulho, né, do vibrando. Eu, Aline, você tá doida? Tá tocando telefone nenhum? Não, nem pega o telefone aqui. Aí ela, mas eu tô escutando. Quando a gente foi identificar, ela estava confundindo, menina da cidade, estava confundindo o barulho do celular vibrando com o mugido das vacas. Mentira! Não acredito. Então, exatamente. Então, por isso que o meu toque é alto. Como mediadora, eu preciso respeitar as diferentes realidades. Não é porque a realidade do outro é diferente da minha que ela é mais certa, que ela é mais errada, que ela não é mais... existe isso. Não existe isso. Então, como mediadora, eu preciso fazer esse processo que a Adriana tá falando. O que funcionar pra gente, de deixar toda a nossa história pra trás, é óbvio que nós precisamos dessas ferramentas ali pra acessar, pra utilizar. Mas a gente precisa ir totalmente nesse sentido de doar o nosso tempo, doar a nossa escuta para aquelas pessoas naquele momento. A maioria das vezes, eles só precisam ser ouvidos. Eles só precisam se sentir reconhecidos. Muito fácil eu falar, nossa, que coisa ridícula, umas galinhas. Mas a minha realidade, né? Claro. E tirar esses preconceitos e as situações pessoais de tudo que acontece.
Muitas vezes, assim, eu não sei nem se eu posso falar. Não dá para dizer 100% das vezes, porque nós somos da comunicação não violenta, para a nossa vida chega na mesa de mediação, tá? A nossa vida como mediador chega na mesa de mediação. E eu tenho que entender que aquela solução que eu usei talvez não sirva para o outro, tá? Então, que a minha realidade é uma e a do outro é outra, né? E me despide todo o preconceito. E aí eu vou voltar no filme. Porque aí eu anotei uma questão de preconceito que tem muito no filme, num senhor, que ele tem muito preconceito com o jovem que está sendo acusado por ele vir de uma favela, por ele vir de uma condição pior que a dele, né? E ele fala, as crianças com origem em favelas são problemas em potenciais para a nossa sociedade. Ele fala que elas são perigosas. São perigosas. E ele resgata isso o filme inteiro. Várias vezes ele fala esse tipo de gente, esse tipo de gente, esse tipo de gente. E um dos jurados veio da favela, né? E ele é até acusado, você mudou seu voto por causa desse tipo de gente. E aí você vê aquele preconceito tão grande na pessoa que não admite... Até eles são bons, alguns deles, uns 2, ele fala isso, uns 2 que eu conheço são bons. E como é que você vai mediar, julgar, olhar para a vida do outro se você vem com esse preconceito? Tá? Se você vem com esse olhar. Então você não pode chegar e fazer isso. Inclusive é princípio, né? O princípio que o mediador deve seguir é o princípio da imparcialidade e da neutralidade. Ou seja, eu vou ser imparcial quanto às pessoas, quanto às situações, aos contextos, e eu vou ser neutra quanto às questões, para não usar problemas. As opiniões ali. Exatamente. Porque eu não estou ali para decidir por ninguém. Eu estou ali para propiciar um espaço seguro, um espaço confortável para que cada um deles traga as suas questões e os seus sentimentos e serem ali ouvidos. E eu vou pegar essa gancho do espaço seguro e confortável. Para falar. Você olha no filme, primeiro, eles são trancados numa sala, sem ventilação, sem ventilador, sem ar-condicionado, num dia abafado. A janela não consegue abrir. De repente, começa a chover, eles têm que fechar... Não funcionava. Depois, só no final que eles ligam. Eles fecharam a janela, começou a chover, ficou mais abafado ainda. Existem estudos em relativos à mediação sobre os ambientes que propiciam uma mediação. Tá? Que um ambiente desse, com calor, a pessoa fica mais agoniada, fica mais abafada, fica mais irritada. Então, que isso já era uma tendência de não chegar. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu coloco, a Anne colocava na mesa de mediação uma bombonièrezinha. Uma bombonière com bala. Por quê? Isso foi explicado no curso dos 100 mediadores. Isso remete à nossa infância, a um pensamento mais leve, a um pensamento mais tranquilo. Legal. Né? Então, aquela coisa assim, isso pode ser usado como rapó, isso pode ser usado para acalmar. Você pegar uma água, o senhorzinho passa mal, o outro se oferece para pegar uma água. Então, tudo isso influencia na mediação. Vou falar uma coisa interessante aqui, que existe uma pesquisa sobre o vinho na mediação. Suco de uva. É vinho. Suco de uva. É roxinho. Existe. É suco de uva. Existe. Ela tá querendo... É verdade. É sobre o suco de uva. É sobre servir o suco de uva. Eu acho que a mediação com vinho ficaria mais fácil. Mas eu acho. Até só uma opinião, né? Mas é suco de uva. Existe essa pesquisa. Quando você serve, quando você dá essa atenção, que acalma, que tem. Existe essa pesquisa de verdade. E aí eu vou trazer uma fofoca, barra fofoca, porque naquela mediação assim que a pessoa fala muito, né? Sabe aquela bala toff? Grande? A moça falava, aceita uma bala? Quando ela foi falar, ela grudou nos dentes. Aí eu posso passar a palavra pro outro? Você fazendo a mediação? Eu fazendo mediação. Não façam isso, gente, mas é porque realmente aconteceu.
aconteceu, né? Gente, isso foi há muitos anos. Há muitos anos, mas Ela aconteceu. já Isso é uma das aprendeu. ferramentas? Pelo amor de Essa ferramenta da Adriana. Deus. Vamos engasgar, pai. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não vão... Não era pra engasgar a parte, não. Só travei os dentes dela. Como ela usa aparelho também funciona. Faltar que ela não aprendeu isso no serviço. Olha, não sei. Mandaram dar a balinha. A balinha a gente escolhe. Foi há muito tempo atrás, houve muita evolução, Cara, muita prática. não, mas eu vou dizer, Mas funciona. Funciona. Interessante como esse ambiente pode, de fato, influenciar, né? O ambiente influencia demais, entendeu? Quem está acompanhando, porque na mediação a gente também não pode deixar acompanhar quem não está no processo. Então, assim, outro caso, que esse é um pouquinho... É engraçado, Lá mas não é vem. engraçado. Eu tive alguns casos de uma mulher contra a outra, sendo que uma era a mulher oficial, a outra não oficial, né? Foi durante o meu estágio. Foi durante o seu estágio. Mas eu não tive um, eu tive vários casos deles, né? E o rapaz queria entrar para participar, né? E ia ser incontrolável. Era entre elas? Era entre elas o caso. A ação, não. A ação né? era Uma entre ação elas, cível. né? O processo... Cível, dando moral. Elas eram as né? partes. Que o Elas eram interesse as real partes. era outro. Mas o interesse real estava lá fora. Entendeu? Vamos dizer assim. O interesse real estava lá fora. E eles queriam entrar. Foi de jeito nenhum. Primeiro, não sabia do caso. Escutei, aí, fulano pode entrar. Não. Né? Porque é o ponto de divergência aqui que está sendo, né? Então não pode, porque isso pode prejudicar muito. Então, aquela coisa assim, tudo isso tem que ser observado pelo mediador. Então, assim, e aí eu vou no outro ponto. O mediador se emociona? Emociona. O mediador é gente? O mediador é gente. Tem gente que pergunta, eu posso ter emoção? Dá licença, vou precisar beber uma água. Se não tiver condição, passa para outro mediador. Perfeito. Reagenda. Você entendeu? Nós somos gente também. Claro. Sabe? Então todo mundo pensa, tem que ser, eu não tenho condição. Muito aluno no início do estágio, porque eu não tenho condição. Todo mundo tem condição. A gente não precisa ser frio, né? Não. Muito pelo contrário, quando você Porque o reconhece rapport, os seus o próprios acolhimento, ele também sentimentos, tá no você nosso consegue sentimento. fazer essa devolução para as Perfeito. partes também, né? Perfeito. Entendeu? Essa questão do sentimento é muito interessante, porque esse tempo de Covid foi muito sério. Né? Muitas ações foram relacionadas a essa questão, né? Teve audiência que eu fiz com a parte no hospital, com... Nossa. Qual que é o- Traqueostomia. não tava traqueostomizado. Tomizada. Ele tava, mas ele tinha sido, ele tava... Quando você coloca... Sei, aquele negocinho pra falar. Não, gente, quando você coloca o band-aid, mas é no hospital. Curativo? Curativo! É isso. Ele tava com curativo. E Ele ele acabar de ter... ele chegou a ficar em coma, ele contando pra Nossa gente, né? E a médica do lado, ele falou, olha, eu tô no hospital, eu tava em coma até tal tempo e tudo mais, tô com a médica aqui pra ela testar que eu tenho condições de participar, que eu tô lúcido, essas coisas todas. Então, a gente precisa ter um controle emocional muito grande. Inclusive, é uma das competências que o mediador precisa desenvolver, né? A competência emocional. Porque você separar a pessoa do problema, você separar a sua situação pessoal do outro, não quer dizer que você está virando um robô. Mas é necessário você fazer essas separações, inclusive por uma questão de saúde mental. Você não pode levar para casa nesse caso eu vou falar problemas mesmo. Todos aqueles problemas que você escuta. Porque senão você adoece e não consegue ajudar mais Gente, ninguém. e isso é muito interessante. Você falou a palavra robô, e aí eu vou fazer o link com os alunos que estão começando o estágio, né? Que Olha, gente. no começo a gente fica mais assim, né? Ai, meu Deus, vou Chama seguir de robô, não. o roteiro. Não, a gente fica um pouquinho mais mecanizado, Uhum. ok? Pode ser? Melhorou. Mecanizar. Ok. Tadinho. E é muito interessante trazer que a gente também tem sentimentos ali. Porque, gente, isso faz parte do nosso rapport, do nosso acolhimento, de enxergar o outro, né? Mas isso também não pode tirar a nossa... Imparcialidade. Aí eu tô indo, né? Pro tópico. A nossa neutralidade, né? Porque, por exemplo, agora fazendo o link com o filme. Aquele senhorzinho que faz... agora eu não me lembro se ele é o 9 ou se é o 10. Ele deve ser o 10, que ele luta no 9. ele faz perguntas abertas, neutras
Mas Ele traz sentimentos dele ele também. traz um sentimento que quando a câmera fecha nele, as expressões que aquele senhor faz, chega... Em preto e branco. Eu ficava assim, sem ar junto, sabe? Porque ele fazia pergunta e fazia assim. E você vê que ele tem um sentimento naquela pergunta que é neutra. Cara, isso é muito incrível. E uma coisa disso, mas só terminando, Dani, como eu falei que você tem que se preparar para se conectar, você tem que se desconectar. Tão Pra importante não levar. quanto. Tão importante quanto, né? Para não adoecer. Agora, isso que a Maria Eugênia falou do filme, é essa cena que ela tá falando, quando eles estão falando do senhor que foi testemunha sobre o menino ter saído correndo. E aí ele pergunta, o que esse senhor teria intenção de mentir? E aí ele fala, ser visto. Porque é um senhor de 74 anos, que teve uma vida que não significou nada, que mora sozinho, que nunca teve seu nome no jornal. Que ninguém pede mais conselhos. Que ninguém pede mais seus conselhos, suas opiniões. Então, ele quer ser visto. Ele quer ser visto como importante. Exato. Então, o mediador também tem que olhar o sentimento desse outro, tirando esse julgamento do que ele quer ou que não quer. E ele traz a neutralidade quando ele fala assim, eu não estou dizendo que ele está mentindo. Ele acredita nisso que ele falou. O que eu estou dizendo é que por trás disso tem a necessidade, o sentimento tal. Cara, e ele fala isso mesmo. Ele fala, o senhor que é a testemunha, ele acredita no que ele está falando. Olha, isso é muito legal, porque traz aquele que a gente estava falando da boa-fé, né? Exato. Nós estamos como mediadores, a gente também leva o princípio da boa-fé. Tudo que as pessoas falam pra gente é verdade, porque nós não estamos na competência de julgar. Mas a gente precisa fazer toda essa investigação, né? Do que tá por trás dessa fala. Porque muitas vezes, o bom senso também, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa que dentro do bom senso não faz muito sentido, mas eu levo no princípio da boa-fé. Então, o que eu preciso fazer? Investigar. Qual que é o sentimento por trás dessa fala? Qual que é a necessidade por trás dessa fala? E aí, tem uma fala no filme também, que é em 1h20, não lembro o que disse, mas eu marquei o horário que ela falou, que falaram bem assim, é difícil tirar o preconceito pessoal. Quando eles estão... Em 1h20 tá quase pra terminar o filme. O filme acaba em 1h36 minutos. Eu acho que é quando eles estão falando da testemunha da mulher. Tá vendo? Aqui. É sempre difícil manter um... Peraí, que eu preciso do óculos. Com licença. Manter um preconceito pessoal de uma questão como essa. Isso. Sempre que se confronta com ele esconderá a verdade. Exatamente. Então, sempre quando a gente tem uma questão nossa, a gente tende a não ver o que está acontecendo no outro. Por isso... pode falar. E por isso o mediador é muito importante nessas situações que são complexas, nessas situações que envolvem sentimentos. Porque as pessoas que estão envolvidas naquelas questões, elas estão na espiral do conflito, elas estão na espiral de sentimentos. Como mediador, eu não estou inserida dentro dessa espiral, eu consigo ver melhor possibilidades. E eu consigo trazer a oportunidade deles verem também essas possibilidades. Eu não vou trazer as possibilidades para eles, mas eu vou propiciar um espaço seguro, um espaço que eles consigam visualizar novas soluções. E a gente propicia isso sendo imparcial, né? Sendo imparcial. Porque a maioria das pessoas, ou elas estão com raiva, chateadas, fugindo de um problema, negando um problema, estão no meio do olho do furacão e a gente só consegue fazer isso sendo imparcial. A gente falou aqui da neutralidade, da imparcialidade. Sim. Você comentou também da boa-fé. Não, só vendo... Porque assim, a Anne tem um jeito fofo de falar, que eu digo que é a pessoa mais fofa desses centros mediadores. Maria Eugênia tem uma pessoa contida. E o jeito Adriana de falar. Tipo, esse problema não é meu. Eu estou aqui para lhe ajudar. Né? Então é aquele famoso, me ajuda a te ajudar. De ajudar, meu querido. Né? Então é aquela coisa, estou aqui para te ajudar, de boa vontade. Lógico que eu não falo isso, né? Eu faço a parte fofa da Anne. Mas é isso, sabe? Então a gente tem que pensar que nós estamos ali, e em Brasília, em especial, os mediadores voluntários, de graça, para ajudar os outros, com seu tempo disponível, para auxiliar os outros no que for possível, no que eles quiserem. Porque nós, mediadores, não precisamos carregar essa carga também do que ele não quis. Então, nós fazemos o possível, porque às vezes nós vemos mediadores que insistem, e não é isso.
Ele tem que querer. Você não E vai nós tem- insistir. Não é insistir, não é convencer, não é E induzir. mas isso é um processo, É um né? processo. Até a gente chegar nessa fase de estar ali e ver que a gente realmente ali é só um canal de diálogo. De né? comunicação. De comunicação. É um processo para você entender. Porque muita gente vem processo. focada no resultado. De novo, a frase do mediador 9, né? Do jurado 9. Eu não quero mudar a sua opinião. Eu quero conversar sobre isso. E aí eu vou chegar no próximo que você falou, da voluntariedade. Do que é a mediação? Nós somos... nós, mediadores, não. As partes são intimadas a comparecer ao tribunal e nisso elas devem comparecer ao tribunal porque tem todos os procedimentos legais sobre isso. Só que eles têm que ser voluntários a participar da mediação. Tem que Logo, concordar. concordar. Logo na declaração de abertura, você esclarece e vocês concordam em participar. E se ele disser não, não. Se um dos, você tá falando? Qualquer Se uma pessoa que Não estiver quer ali não Mas você vai comentar concordar... se o juiz pode determinar? Ele determinar você Ah, comparecer. Ele não te obriga Ele não te obriga a permanecer e fazer a mediação. Entendi. Quando Eu a não sou gente- obrigada a mediar. Quando a gente termina os combinados, a gente faz a seguinte pergunta: vocês concordam em continuar? Entendi. Porque eles estão ali porque foram intimados, mas eles não são obrigados a continuar. Entendi. Essa sua pergunta foi muito incrível, porque Verdade. muitas pessoas confundem o que Confundem significa isso. essa voluntariedade da Da mediação com a- E é exatamente com a isso. Eles são obrigados a comparecerem à audiência porque foram intimados, mas eles são voluntários em participar do procedimento. Do processo de mediação. E um dos jurados fala isso. Nós estamos aqui, não tem uma discussão lá. O do Porque bigode, recebemos eu o não lembro. convite, Porque né? fomos intimados, recebemos o convite para estar aqui prestando a função de jurado. Isso é uma voluntariedade. Tanto que na hora que o jurado que nós botamos como mediador número 1 fala, alguém quer se abster de votar, alguns se abstêm de votar. Então, eu sou intimado para estar ali, mas eu quero ou não participar do processo. Nesse caso do filme, é uma participação um pouco maior, porque a pessoa vai ser condenada à cadeira elétrica. Entendeu? Então, alguns na hora se abstêm, mas depois Vai tomando vão tomando forma. posição. E eles Entendeu? vão ficando confortáveis, eu acho. Isso. A sensação que eu tenho, assim, ao longo do filme. Eles vão ficando confortáveis em discutir a agenda, né? As questões. E é interessante que, por o filme inteiro sendo só numa sala, a gente também pode fazer o paralelo com o princípio da confidencialidade, que Sim. é tão importante quanto. Sim. Na verdade, é o norteador Eles de são tudo trancados, aquilo. Eles foi estão isso que eu pensei. trancados. Exato. Inclusive, eles vão dar a solução ao juízo... Sem dizer o que aconteceu sem dizer na o que- sala. E isso é muito Entendeu? legal também. Interessante. E aí, como eles chegam a isso? Pelas ferramentas da mediação. Aham. Então, tem recontextualização. E a gente já tem deu exemplos aqui. Isso. Tem troca de papéis. Troca de inversão de tempo papéis. Ah, isso inteiro. é legal. Tem um momento É. até no final que é muito interessante, que um dos jurados que já havia mudado, né, de culpado para não culpado, ele vira assim, se fosse você... O Henry Fonda fala. Ele fala várias vezes. Ele fala, Naquelas né? cenas do banheiro. No banheiro. Ele fala assim, suponha que você fosse o Aí, ó, rapaz. legal, gostei. Isso é uma troca de papéis. Isso é inversão de E é papéis. uma ferramenta que a gente usa também. né? Recontextualização. Recontextualização. Teste de realidade, quando ele faz isso também. Se fosse você, Nas como é que simulações. você... Nas simulações. Nas simulações. Simulações que a gente fala quando ele botou... Ele a simulou cadeira, sair da cama. o velho andar, essas questões. Quando ele a simulação fala da sobre faca. com aquele senhor, Foi, da faca foi. sobre a pessoa tá com... A mulher com tá sem o óculos ou óculos, sem aí tem as óculos. marcas. Inclusive, a marca. Né? Desse em óculos. Né? É muito legal essa parte. E uma questão E aqui a gente mais gostou, né, amiga? É. Pode falar. que é a técnica do silêncio, né? A técnica do silêncio é muito forte. É uma cena incrível. Eu odeio, Incrível. né? Eu Porque adoro. Silêncio. O silêncio. O silêncio é irritante. E a própria cena no filme, ela mostra o desconforto. O desconforto, né? Mas é muito interessante. O que acontece? Essa pessoa que usou do preconceito o tempo todo, ele se exalta e começa a defender esse preconceito dele e já está numa votação, acho que 8 Já a tá 3, nas últimas, 9 a 3. Já tá 9-3. 9-3. Já tá 9-3. 9 inocentes, Não 3 inocente. culpados, né? Já tá na 9-3 e ele começa a manifestar, vocês estão loucos, esse tipo de gente vai falando isso. E cada jurado que votou inocente, ele começa a se levantar e ficar de costas. Mas até o que tava ainda, que é a última a mudar de ideia, ele Mas tava é o de último costas. que levanta.
É o último que levanta. Não é. Não, é porque ele já estava tava de sentado na costas, outra, né? porque mandaram ele parar de falar e sentar na outra cadeira. Não, o último jurado que muda de ideia, o do filho, O número que tem o 3. filho, ele também fica de costas. Fica. Depois, né? Por causa da vergonha do que Mas ele é tá por falando. conta de todo mundo também. Quem é o primeiro, né? inclusive, o que eu achei interessante foi quem foi o primeiro a levantar. Foi o cara da favela. Foi o cara Foi que o cara- cresceu na favela. É. Então, os outros já... foi um movimento de empatia, né? De perceberem aquela situação, de como estava confortável, desconfortável, na verdade, né? Já terem escutado a história dele e visto o desconforto dele se levantar, então todo mundo. Realmente, essa Também. fala não faz sentido aqui nesse momento. E aí você imagina todo mundo aqui na mesa, 12 pessoas na mesa, um levanta, fica aqui de costas, outro levanta, fica ali de costas. E foram ficando de costas pela sala inteira em silêncio. E o cara foi continuando, falando, até que ele percebeu o que ele estava falando e ele se levantou e foi pro canto. Ele para Mas sozinho, teve sem aquele ninguém jurado falar que falou, nada. né? Que ele fala para aquele jurado que fica sentado. Me escuta, né? Que você até Foi, anotou. eu anotei. Me Ele fala, me escute. escuta. E ele, eu estou escutando, mas para de falar. Mas Não fale você mais vê- nada até o final. Foi. Coisa assim, né? Você vê a técnica do silêncio ali e é o que na mediação isso? Às vezes as pessoas estão conversando e você joga uma pergunta aberta e fica em silêncio. E deixa a pessoa pensar. É um momento de reflexão, é o convite à reflexão. Né? Entendeu? Sobre o que é tudo aquilo ali que ele ouviu. Isso dá insights, isso dá várias... É uma ferramenta muito forte na mediação, essa técnica do silêncio. Tem que ter muita paciência. Tem. Porque... E pessoas ansiosas Pessoas conseguem ansiosas. fazer silêncio. E olha, gente, eu vou falar, tá? A gente consegue ser, às vezes, uma pessoa na sessão e E na vida particular outra. Às vezes? Né? Mas, assim, na sessão de mediação... eu gosto muito do silêncio, assim, de Com ferramenta, de né? deixar a pessoa também pensando, assim. A gente não precisa... Quem tá começando, né? Parece que tem que ficar fazendo pergunta. Meu Deus, e o negócio tem que andar, fica naquela agonia. Não, faz a pergunta e dá aquele Legal tempinho, você falar né? isso, que na vida particular a gente de um jeito e na sessão... não sei. Então. Gente, mediador muda a nossa vida, muda nosso modo de olhar, muda não sei o quê. Mas nós somos humanos. Falíveis. A gente consegue ser mediador na vida pessoal em muitas situações. Em muitas situações, mas em Entendi. muitas situações de forma nós somos incrível, humanos. mas em outras, realmente... Como na audiência a gente pode se emocionar e pode acontecer alguma coisa. Todo mundo é ser humano, ninguém é super-homem. E tá Mulher Maravilha é tudo mais forte que o bem, Super-Homem. gente. e tá tudo bem, porque veja bem. Tá tudo bem, veja bem. Né? Veja bem. É sobre isso? Quando a questão é com a gente, os nossos sentimentos, Nossa. as Nossa, nossas dele. emoções, as sensações estão no nosso corpo, não tá fora, tá dentro. Então A gente sente também, é né? necessário fazer essa gestão das emoções, dos sentimentos, antes de passar para isso, né? Antes de passar para a solução. Então, é muito importante, inclusive, dentro da mediação, da audiência, né? Nós temos essas etapas. A gente tem essa etapa de ouvir as pessoas, de acolher as pessoas. Validar o sentimento das pessoas, que é uma das ferramentas, né? Então, quando nós estamos na nossa vida pessoal, a gente tem que fazer essa gestão com nós mesmos. Muitas vezes não tem uma terceira pessoa. Na verdade, a gente está conversando só tete a tete com a pessoa que é todo o seu conflito, né? Vamos deixar as Então. questões pessoais em casa. Tudo ali, o conflito, você tá conversando com o seu conflito. Então, e aí? Não tem uma terceira Fala, pessoa conflito pra da minha trazer uma vida. luz Ai, ali. alguém me media Você aqui, precisa- por favor. Exato. Aí você precisa fazer essa autogestão. E aí, eu vou pegar isso Lá dela. vem. Ai, Tem o meu conflito Deus. da sua vida, você tem que trazer o quê? A normalização. Ah, não. Eu estava fazendo a cama justamente Nossa, pra eu já isso. tava até anotando aqui. Porque, gente, como nós falamos logo no início, a Adriana, inclusive, foi a que falou isso. Os conflitos são naturais. Se eles não existissem, nós não teríamos a possibilidade de sermos quem nós somos hoje. Verdade. Como que a gente chegou a este nível de celular, que é um mini computador hoje em dia? Porque teve problemas ao longo do caminho que foram sendo solucionados e chegou nisso. Então, nós precisamos dos problemas, nós precisamos dos conflitos. Eles acontecem, eles impulsionam todas essas mudanças. E tem né? que entender que no conflito se cresce.
No diálogo se cresce, na conversa se cresce, no debate se cresce. E não é problema. Vamos botar assim. É por isso que a técnica se chama normalização. Você debater, você discutir, você ter pontos diferentes é para chegar num ponto comum. Isso acontece com todo mundo. E isso é normal. Não. E aí que é uma quebra. Ai, desculpa. Todo mundo quer falar. É porque a gente busca... Voltando novamente à frase que eu achei mais incrível do filme. A gente não tá buscando que o outro mude de opinião. A gente tá buscando uma opinião que funcione para todos. Isso. E chegar ao ganha-ganha de novo. Exato, chegar a um ponto comum. Eu cedo daqui, você cede dali e tudo bem. Cultura de paz. É normalizar a DR, gente. Normalizar a DR. Olha, eu não tô entendendo esse podcast hoje, não. É isso. Cara, muito bom. A gente falou das ferramentas. Tá dando uma anotadinha aqui, ó. A gente tá vendo. Recontextualização. Sim. Que a gente vê... Tudo isso a gente viu no filme, né? Sim. É por isso que tá até aqui. Técnica do silêncio. Sim. Os outros, do pessoal que ficou de costas. Teste da realidade, que é a simulação. São as simulações. Só quando ele pede você se colocar no lugar do outro. Inversão de papel. E você, a mesma coisa, colocar no lugar do outro. Suponha que e você fosse o rapaz. A normalização, que é o tudo bem. Exatamente. Tudo bem. Exato. E chegou no final, eles entenderam... Tirando os preconceitos. É muito forte a cena final. Dessa tirada de preconceitos. Nossa. E dessa situação pessoal. Porque esse último jurado que muda... 3. Ele viu que a questão dele, com a ausência do filho, a questão que ele teve com o filho dele, que ele quase bateu no filho, porque aí a gente tem que dizer que o rapaz do filme apanhava muito do pai, levou ele a culpar o rapaz Fantástico. Sem observar a lógica dos fatos. Ele estava espelhando, e quando ele viu, caiu a foto do filho dele, ele se manifestou com raiva com a foto, começou a rasgar a foto, e ele viu que a questão com o menino era mais a questão com o filho dele. Aí a gente volta para a constelação, vamos deixar para lá. Né? E era a questão com o filho dele, que realmente ele não tinha certezas... para culpar aquele menino. Não estava sendo objetivo. Não estava. Na verdade, nenhum deles, né? Mas ele estava mais posicionado. Ele estava espelhando a situação pessoal dele naquela... Na questão do julgamento. Na questão do julgamento. Então, isso foi a última cena. E quando isso normalizou... E que eles viram que todo mundo é capaz de cometer alguma coisa, realmente nós temos dúvidas que isso aconteceu. Temos dúvidas aí. Ele foi inocentado. E é importante trazer que eles não, em nenhum momento, falaram ele é culpado. Ou ele é inocente. Ou é inocente, né? Não, assim, eles votaram inocente, mas não porque eles achavam que ele realmente não tinha cometido. Era porque eles tinham dúvidas plausíveis. Eles falam dúvidas racionais, eu acho, né? Durante o filme. Nossa senhora, esqueci agora também. Dúvida relativa, dúvida... Tem um termo... Eu acho que era dúvidas racionais que ele usava. termo do direito. Daqueles advogados. Porque se é uma dúvida plausível, não tem como dar certeza e colocar esse menino na cadeira elétrica. Porque é pena de morte, né? É pena de morte. Gente, chegamos no nosso horário. Conversamos aqui sobre o filme 12 Homens e uma Sentença. A gente continua indicando para assistir, porque é um filme tenso. Levantamos vários tópicos que a gente identificou aqui que acontece numa sessão de mediação. Não é isso? Falamos de ferramentas, falamos sobre o ambiente, sobre os princípios e por aí vai. E gostaria de convidar vocês a conhecer também os nossos cursos de mediação. A gente tem pós-graduação, a gente tem formação judicial, extrajudicial. Vale a pena vocês clicarem, já vou deixar o link aí para vocês conhecerem também o curso aqui do Centro de Mediadores. Os cursos do Centro de Mediadores. E pegando esse seu link, a nossa ideia agora, já que é um Como é que você chamou? Cine Constelação, Cine Mediação. Pegando seu gancho dos cursos, uma ideia que nós lançamos aqui, pedimos ajuda também de citações de filmes, é que nós vamos usar os outros cursos do CM, não só de constelação e de mediação, para colocar nessa parte de cinema. Então, tem de inteligência emocional, tem de desenvolvimento humano, de CNV, e que aí nós vamos procurar filmes nessas áreas também para comentar os outros cursos que são ministrados pelos centros mediadores. Eu gostaria novamente de agradecer vocês aqui. Obrigada. De novo no nosso CMCast. E voltem
muito mais vezes. Só o Vitor colocar mais chocolate, gente. Ô, Vitão, cadê? Gostaria de agradecer bastante vocês aí por mais esse tempo com a gente. E continue nos acompanhando, então, nas redes sociais, no YouTube. Vejo vocês Vitor. na próxima. Mais chocolate. Valeu, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.